bem, no assunto a liderança cristã, nós vamos tirar a base bíblica para essa liderança. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Veja que episódio incrível que aconteceu entre Cristo e os discípulos. E sabe em que momento? Logo após a ceia. Fique com isso na memória. Logo após a ceia. Qual foi a situação? Lucas 22, versos 24 a 27. Diz assim o texto. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Não é incrível a gente ver esta cena após a ceia dos discípulos estarem preocupados qual deles era o maior? Haviam acabado de discutir qual deles iria negar Cristo. Quem é que ia negar Cristo? Aí saem de um extremo para o outro assim, ok, vai ter um Judas entre nós aí. Agora a pergunta é, e do outra ponta, quem é o maior entre nós? Os discípulos pouco antes da ascensão de Cristo. A resposta do mestre. Ele disse, olha, vocês estão acostumados à cultura deste mundo aqui? Aqui os reis dominam e ainda são bajulados, diz uma outra versão. E eles só ficam piores ainda. Quanto mais são bajulados, mais eles dominam ainda. E o povo, para não morrer, fica bajulando. Só que vocês não serão assim. Como eles deveriam ser? Vocês que querem governar, vocês têm que servir. Esta é a cultura do meu reino. Sabe o que significa isso? É o que diversos autores de livros sobre liderança hoje, de todas as áreas, cristãs e não, falam sobre liderança servidora. É um passo a mais do que nós temos visto até aqui. O que é a liderança servidora? É uma abordagem de liderança orientada para a outra pessoa. O beneficiado é o liderado e não o líder, manifestada através da priorização dos interesses e das necessidades de um liderado de um a um. E reorientação de uma preocupação consigo mesmo para uma preocupação com os outros dentro da organização e da comunidade em geral. Veja o que acontece hoje. No modelo humano, todo servo quer mais espaço, quer ser como líder, ou superior ao líder. Esse é o problema de Lúcifer, inclusive. Mas no modelo divino, o líder, ele age como servo. E não é que o servo seja seu líder. Deus é o líder do líder. Mas os membros, eles passam a ser servidos pelos líderes da igreja. Esse é o modelo que Cristo implementou, sobretudo na ceia, quando os discípulos esperavam que um servo aparecesse em cena, mas Jesus não havia contratado nenhum servo. E no silêncio, Jesus se levanta e começa a lavar os pés dos discípulos. Era uma virada nos conceitos de liderança para o resto da humanidade. Quais são os conceitos que transformaram Jesus no líder servidor e que ele quer ver em nós hoje acontecendo no nosso dia a dia? Por exemplo, um deles está em Filipenses 2, 3 e 4, humildade e serviço. Nada façam por ambição, de forma egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerando os outros superiores a si mesmos. Isso é humildade. Um outro conceito do líder servidor na Bíblia é o amor ao próximo. Em Mateus 22, diz, ame ao seu próximo a si mesmo, Cristo falou. Outro conceito do líder servidor é de ser o exemplo. Cristo disse, assim como eu fiz, façam vocês também, sigam o meu exemplo. Outro modelo do líder servidor é da compaixão e cuidado. Em Mateus 14, 14, Cristo diz que quando Jesus saiu do barco, aliás, ele viu uma grande multidão e a expressão bíblica é, teve compaixão deles. Teve compaixão deles. Outra característica que Deus quer ver em nós como líderes servidores do século 21 é servir sem expectativas de retorno. Em Lucas 6,35 diz, ame os seus inimigos, faça o bem e empreste esperando nada em troca. Forte isso, não? Outra característica está em Lucas 12, a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Isso é responsabilidade e liderança. Outra característica é perdão e reconciliação. E aqui vem o texto do
perdoar infinitamente, né, ou 70 vezes 7. E finalmente, e poderíamos ter outros índices ainda, é o serviço desinteressado. Em Mateus 20, 28 diz, assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Você está entendendo o que é ser um líder servidor? O contraste é esse aqui. O poder nos corrompe, o poder alimenta o nosso orgulho, o poder nos pede para coagir e nos cega também, o poder nos faz trabalhar para nós mesmos, mas o serviço, ele nos molda. O serviço alimenta a nossa humildade, o serviço nos mantém no foco da missão, e o serviço nos faz trabalhar para as outras pessoas e não para nós mesmos. Essa é a distinção que Cristo quis mostrar ali na ceia. Deixa eu mostrar para você de uma outra maneira. Aqui está uma pirâmide e eu coloquei você, ancião, anciã, diretor de grupo, no topo, porque você está ouvindo. Eu poderia colocar o pastor, a associação, união, divisão, seção geral, poderíamos colocar uma pirâmide muito grande, mas você é o foco neste momento. Quando você está liderando, você lidera os demais líderes da igreja, e depois vem os membros, e depois vem a comunidade. E então as ideias saem dos líderes, que chegam nos líderes locais, vai para os membros e chega na comunidade. Foi esse modelo que Cristo disse assim, mas vocês não serão assim. Não é essa pirâmide que eu quero ver no meu reino. Qual seria o modelo que ele estaria apresentando naquele momento para os líderes do tempo do cristianismo? É uma virada desse jeito, aonde a igreja vai na comunidade e pergunta, quais são as necessidades de vocês? Ellen White disse que Jesus se misturava com as pessoas, atendia suas necessidades e depois dizia, vem, segue-me. Quando a igreja parte das necessidades dos seres humanos, ela é muito mais relevante. Então esses membros conversam com os líderes dizendo, olha, nós percebemos que na comunidade as maiores necessidades são essas. Então os líderes adaptam os projetos para os membros atender a comunidade. E esses líderes conversam com vocês anciãos, dizem, olha, os líderes da igreja, os membros estão nos dizendo isso. Então vocês ajustam o programa para isso e a associação faz a mesma coisa em relação ao pastor e a união a mesma coisa e assim vai toda a pirâmide organizacional. Tudo porque o importante é servir as pessoas. Claro, a associação geral, ela tem análise de saber como é que as coisas acontecem na linha de frente e as coisas já vêm planejadas, sabendo as necessidades. Mas sempre há espaço para um ajuste, para a liberdade, porque nós demos autonomia, lembram-se? Nós damos autonomia quando nós alinhamos. Se a igreja, a liderança sabe aonde deve chegar, nós podemos dar liberdade e autonomia para ela ajustar o programa. Esse é o conceito de Cristo. Quem quiser ser líder, seja servo, mude a linha da pirâmide. E eu quero encerrar com esse pensamento de Ellen White. Às vezes um homem que foi colocado em posição de responsabilidade, você e eu, como líder, concebe a ideia de que está numa posição de suprema autoridade. E que todos os seus irmãos, antes de fazerem qualquer movimento de avanço, devem primeiro dirigir-se a ele pedindo permissão para fazer aquilo que ele sente que se deve fazer. Este homem está numa posição perigosa, essa pessoa que centraliza o poder. Perdeu de vista a obra do verdadeiro líder do povo de Deus. Em vez de agir como sábio conselheiro, assume as prerrogativas de um governante exigente. Deus é desonrado em toda exibição de autoridade e exaltação própria dessa natureza. Nenhum homem que está em sua própria força deve jamais ser mente e juízo para outro homem que Deus está usando em sua obra. Veja, Deus usa de forma diferente outras pessoas. Ninguém deve estabelecer regras e regulamentos feitos pelo homem para governar arbitrariamente seus colaboradores que têm uma viva experiência na verdade. Querido líder, liderança servidora é eu puxar as pessoas, eu levá-las para mais perto de Cristo, eu levá-las para uma outra dimensão. Enquanto eu não ver os meus liderados indo mais longe do que eu mesmo, eu não cumpri a minha missão. Jesus, ele procurou colocar os discípulos numa outra dimensão e, consequentemente, estamos aqui hoje porque esta igreja é vitoriosa. Que a sua liderança também seja servidora para abençoar as pessoas de sua comunidade.